Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, então, através do vídeo, os elementos de fixação, que fazem parte aí do conteúdo de elementos de máquina que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ok? Bom, dentro dos elementos de fixação existem os rebites, né? O rebite ele é um corpo em formato de um eixo cilíndrico com uma cabeça. E essa cabeça pode ter vários formatos. Normalmente eles são fabricados em aço de baixo carbono, pode ser de alumínio, de cobre ou de latão. Destaco aqui em azul essa questão dos materiais porque era o que a gente vinha falando até então, né? Sobre os materiais. E aqui chega a hora então da gente escolher, por exemplo, esse rebite vai ser de que material, né? E aí por isso que a gente precisava falar um pouquinho antes então sobre a questão dos materiais, tá? Existem diversos tipos de rebites, tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha que mostra o formato da cabeça e onde ele é empregado. Então, normalmente o rebite de cabeça redonda larga é utilizado em lugares onde exige bastante resistência, né? Porque ele apresenta uma boa resistência mecânica, né? Normalmente, por exemplo, cabeça escariada chata larga, empregada em uniões que não admitem saliências, tá? Que precisa ficar retinho, porque o que acontece no primeiro caso ali do cabeça redonda? Fica para fora, né? Fica aparecendo aquela partezinha, tá? Então, de acordo com o uso, aquilo que a gente já tinha discutido também nas aulas anteriores, a gente vai escolher um ou outro tipo, tá? Como que acontece a rebitagem? Normalmente o rebite ele é introduzido em peças previamente furadas e em seguida é dado a forma da cabeça na outra extremidade. Por exemplo, no caso aqui no número 1, né, o que acontece? A gente coloca o rebite aqui para unir essas duas chapas, por exemplo, já tem um furo prévio. Depois de posicionado, a gente entra com um martelo aqui e faz, através do martelo, o formato da cabeça, tá? No caso da rebitagem manual, antes de iniciar o processo, é necessário a gente preparar o material, eliminando uma rebarba ou uma impureza, ver se não tem nenhuma sujeirinha ali, né? Em seguida, a gente prende as duas chapas normalmente com grampos ou com alicate de pressão, ou com uma morsa, para que não haja um deslocamento das chapas durante a rebitagem. Ah, e aqui tem um vídeo que mostra como isso acontece. O processo manual, é claro, é feito à mão. Ó, a gente comprime as duas chapas que vão ser unidas usando duas ferramentas. O contra-estampo, que fica embaixo, e o repuxador, que fica em cima, tem um furo central e por isso encaixa a ponta do rebite direitinho na posição. Com as peças bem prensadas e com o rebite na posição, a gente martela até encorpar. A gente martela, o rebite encorpa lá dentro e está fixado o conjunto. Daí, para deixar a cabeça nova do rebite bem redondinha, a gente bate com um martelo de bola. Porque no estampo tem uma cavidade ali na pontinha que funciona como matriz, ou seja, como um molde, compreende? O estampo estampa mesmo o rebite, dando a forma que está ali na sua ponta. E a gente faz o alinhamento das chapas. Reparem nisso. Pode ser que a gente precise prender as chapas com grampos, alicate de pressão ou morsa manual. Repare também que se algum furo não coincidir, a gente vai precisar passar o alargador. Em seguida, a gente prepara os rebites. Lembre-se de que é preciso calcular o comprimento do rebite de acordo com o formato da cabeça. A rebitagem. A gente começa pelos extremos da linha de rebitagem. Apoia as chapas numa base sólida e repuxa os rebites. Ele bate sempre na perpendicular. Aí é só bolear os rebites com a bola do martelo para preencher todo o escariado. No final da rebitagem, a gente bate com a face do martelo e só bate estritamente. Bom, então, ali mostra, dá pra gente ver bem direitinho como é que funciona no vídeo esse processo da rebitagem, né? Existem ainda mais alguns tipos de rebitagem, tá? O que a gente chama de recobrimento simples, que ela é usada para suportar esforços e permitir o fechamento ou a vedação, é empregada na construção de caldeiras a vapor e recipiente de ar comprimido. Então tem aqui uma foto, né, onde a gente faz essa rebitagem aqui.
Depois a rebitagem de recobrimento duplo. O que acontece é que a gente tem mais uma chapa aqui no meio, né? Na imagem anterior a gente tinha 2, aqui a gente tem 3. Usada unicamente para uma perfeita vedação. É empregada na construção de chaminés e recipiente de gás para iluminação. Bom, para rebitagem manual de rebites de repuxo, utiliza-se o rebitador manual, também chamado de alicate rebitador. Aí eu trouxe aqui uma imagem comercial, né, de um tipo de alicate rebitador. E aqui tem um vídeo também que mostra um pouquinho. Na Léo, você encontra a maior variedade de ferramentas do mercado. Este rebitador, com cabeça angular da Stanley, é ideal para os trabalhos em chapas de alumínio, portas, janelas, esquadrias e muito mais. Sua cabeça giratória de 360 graus facilita a colocação de rebites em lugares de difícil acesso. Possui 4 bicos de tamanhos diferentes e chave inclusa na alça, além de bocal estendido e tratamento térmico. A maior variedade em ferramentas você encontra aqui na Léo. Bom, apesar de ter um pouquinho de propaganda ali, né, eu achei que esse vídeo mostra bem e dá pra gente ver bem certinho ali como é que acontece, né, e os tipos de opções que a gente tem para fazer a rebitagem. Bom, além disso, a gente também tem muito e usa muito como elemento de fixação os pinos, tá? Os pinos têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas. Bom, o pino é muito comum, né, é um pininho de aço, então, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente consegue fazer a união, então, por exemplo, de um garfo e de um tirante, passando um pino entre eles. E aqui também, então, a gente tem um videozinho então, que mostra essa peça com a movimentação, né, e o pino ali no centro dela, tá? E permite, então, esse movimento que a gente tem ali na imagem. Existem também daí diversos tipos de pino. Por exemplo, o pino cilíndrico, né? Ele requer um furo de tolerância rigorosa, normalmente H8, H9 ou um M6, H7, e é utilizado quando são aplicadas as forças cortantes. Né? Essa nomenclatura H7, H8, H9, isso tem a ver com a parte de tolerância geométrica, né? O quão preciso eu vou fabricar o furo para que passe aquele pino. Então, eu tenho uma tolerância, o H7 tem uma tolerância muito baixa ao erro. Eu tenho que ter uma medida muito precisa ali. Aí vocês podem pensar, tá, mas Sora, eu não faço sempre meus furos com uma medida precisa? Não, às vezes a gente usa recursos mais simples e faz com uma tolerância menor para que haja um custo menor na fabricação. Então, é comum as empresas vão especificar, eu quero um furo com uma tolerância H7 somente quando for necessário, para que eu consiga reduzir o custo de fabricação desse furo, né? Então, é muito comum a gente utilizar isso. Vocês vão ver um pouquinho mais também depois em Desenho Técnico 2, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe um pino elástico, tá? O que seria isso, né? Ele apresenta elevada resistência ao corte e pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável. O que isso quer dizer? Que a gente pode, que esse pino ele tem a capacidade de ser maleável, ele consegue se deformar. Lembram que a gente viu sobre elasticidade, uma das propriedades dos materiais, né, dos metais, muito importante para os metais. Então esse é um caso onde a gente vai ter um pino com
uma elasticidade grande, porque eu vou apertar ele não vai estar com as dimensões exatas do meu furo, eu vou colocar ele ali e ele vai se encaixar e ele vai se moldar de acordo com as dimensões do furo, porque ele tem elasticidade. É claro que a gente está falando de uma elasticidade dos metais, ela não é visível muitas vezes a olho nu, né? A gente não enxerga essa elasticidade, mas ela existe ali e ele consegue se deformar a ponto de entrar num furo com uma dimensão diferente da dele, tá? Pino cônico, aplica-se a ação de centragem, apresenta conicidade padronizada em 1/50 milímetros, tá? Então, o que acontece aqui, né? A gente tem um furo cônico também, e aí a gente faz um aperto por pressão ali, né? Mas para ficar bem rente aqui e ficar uma união bastante estável entre o pino e a peça. Outro elemento, contrapino, ou também conhecido como cupilha, é uma haste ou um arame com duas pernas desiguais. Sua função principal é a de travar outros elementos de máquina, como pinos e porcas. Então a gente tem aqui, né, um desenho, parece um grampinho de cabelo, e é bastante comum, né? Eu sei que eu tenho um desses aqui no meu portão da garagem. Esses tempos até ele estourou, ele quebrou, né? A gente pegou um aramezinho, foi ali e fez um formato de novo dele e colocou. Então é bem comum isso na indústria também, a gente usa muito em máquinas e no nosso dia a dia na casa da gente, se vocês derem uma olhada, tenho certeza que vocês também vão encontrar alguma coisa assim. Aqui tem os tamanhos, tá? Os formatos, os materiais, então eles podem ser de alumínio, de inox, de cobre, de latão, né? E tem alguns outros materiais ali também. E aqui tem um vídeo que mostra então a utilização desse elemento da cupilha. Esse vídeo ele não tem som, tá? Só vai mostrar ali, ó, ela. E aí a pessoa faz um encaixe ali das peças, né? E aí, ó, passa aqui por fora a cupilha e aí não permite mais o deslocamento dessa peça aqui, então. Tá? Para isso que ela serve. Os anéis elásticos, tá? Usado em rasgos de eixo ou furos com a função de evitar deslocamento axial de peças e de limitar o curso de uma peça ou um conjunto deslizante sobre o eixo. Então, eles têm esse formato aqui, o anel elástico. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo para ver como que ele funciona, tá? Ó, onde que ele é usado? Ele é usado assim, porque anel elástico, né? Ele permite esse movimento. Percebam que a pessoa que está manuseando ele, ela abre um pouquinho, ó. Ele tem essa abertura que permite a remoção e a colocação dele ali no lugar onde ele vai ser utilizado, tá? Chaveta é um elemento mecânico fabricado em aço. A chaveta se interpõe numa cavidade de um eixo e de uma peça com a finalidade de ligá-los. Então, isso a gente vai fazer também no semestre que vem, lá nas aulas de SolidWorks, peças onde a gente vai desenhar um rasgo de chaveta e a chaveta para encaixar ali. E a união desses elementos, né, desse daqui que tem o rasgo da chaveta com essa outra peça aqui, quando a gente girar essa daqui, vai girar todo o conjunto. Então, a chaveta serve para fazer essa união aí entre as peças, tá? Aqui tem um videozinho. Esse vídeo também não tem som, mas dá pra gente ver ali em vermelho, então, a chaveta, né? Aqui e os rasgos de chaveta para fazer a união dos componentes. Bom, existem também diversos tipos de chaveta. A chaveta paralela possui faces paralelas, portanto não tem inclinação. A transição do movimento é feita pelo ajuste de suas faces laterais às laterais do rasgo da chaveta. Então, é como se fosse, tem esse formato aqui, né? Um cubo. E aí, com o comprimento desejado e necessário para fazer essa transmissão. Aqui tem a chaveta paralela, né? Também aqui representando dentro de um conjunto. A
Aqui existem diversos tipos, também formatos, né? Suas extremidades podem ser retas ou arredondadas, podem ainda ter parafusos para fixação da chaveta ao eixo. Então, tem aqui a representação dos parafusos. Bom, outro elemento bastante conhecido nosso é o parafuso, certo? O parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico roscado e uma cabeça, que pode ter várias formas. Então, tem aqui a cabeça, a haste e aqui a representação da rosca, né? E aqui tipos de cabeça também que a gente pode ter. Existem diversos tipos de rosca dentro dos parafusos, eles são usados normalmente para fixação e tem rosca com perfil triangular, enquanto que para a transmissão de movimentos tem rosca com perfil quadrado, trapezoidal, redondo e dente de serra. Como vocês podem ver aqui na imagem, o primeiro exemplo que a gente tem é a rosca trapezoidal, a rosca quadrada e a rosca dente de serra, tá? A gente ainda tem a direção do filete da rosca pode variar, ela pode ser de direita ou de esquerda, como vocês podem ver aqui nas imagens. E existe também nomenclaturas usadas para cada tipo de rosca, tá? Trouxe aqui as mais comuns, né? Essa é a rosca métrica, que é a que a gente usa no Brasil, a rosca americana, em polegadas, e essa rosca Whitworth, que eu conheço e uso muito pouco, tá? Aqui eu trouxe uma imagem com diversos tipos de parafuso. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, totalmente roscado ou parcialmente roscado. A cabeça pode apresentar vários formatos, porém há parafusos também sem cabeça. Então aqui estão os nomes de cada um deles, vocês podem dar uma lida nisso. O parafuso de cabeça sextavada é normalmente utilizado em uniões em que se necessita de um forte aperto da chave de boca. E o que é a chave de boca? Nossa conhecida aqui também de casa, né? A gente normalmente tem uma dessas em casa. São usadas para fixação de parafuso de cabeça sextavada ou quadrado. Existe também a chave combinada e a chave inglesa. Conhecem essas também? O que tem de diferente na chave inglesa, por exemplo? Ela tem uma rosquinha aqui que nos permite movimentar essa hastezinha aqui, e aí a boquinha dela pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com a necessidade. Aí a gente não precisa ter aquele conjunto gigante de chaves, e a gente pode ter uma só e ajustar de acordo com a necessidade.